relação à educação especial, que alguém, eu não vou lembrar o nome agora, tá, gente? Me perdoa. Tinha pedido, né, conteúdos específicos. E aí eu expliquei que a gente não teria algo específico para a educação especial, mas que todo o conteúdo que a gente aborda aqui, ele é válido também para crianças com deficiência, tá? Na minha creche, como que eu faço? Esse ano, por exemplo, a gente tem 3 crianças com síndrome de Down e 2 que são autistas. Então, geralmente, essas crianças, como elas já têm um laudo, elas já chegam com acompanhamento de alguma forma. Então, a gente busca fazer contato com esses profissionais que acompanham essas crianças para a gente ter uma orientação. Porque cada criança, e acho que vocês vão concordar comigo, cada vez mais a gente recebe crianças com diferentes necessidades. Mesmo dentro de a criança é autista, não é igual uma autista a outra, cada uma tem uma necessidade diferente. Então, ter esse olhar individualizado, eu acho que faz toda a diferença. Então, primeiro, entender de criança, porque é todo mundo criança, né? E aí, dentro de cada especificidade, a gente vai buscando informações. Aqui em Mogi, a gente tem o pró-escolar, que é a equipe multidisciplinar que nós encaminhamos as crianças também que ainda não têm laudo para avaliação, e aí esses profissionais também estão disponíveis para nos dar orientações. Eu não sei se aí em Itaquá é dessa forma, mas é buscar mesmo, tem muita coisa a gente tem que ir atrás, pesquisar. Eu sou muito a favor de um trabalho individualizado da creche mesmo, porque cada escola tem uma necessidade diferente. Isso é válido para formação, isso é válido para educação especial, isso é válido para uma reunião de pais. Então, um dos pedidos que eu recebi no formulário era sobre reunião de pais, né, de temas. Dentre as necessidades da escola, o que vocês enxergam ali? Ou é uma queixa recorrente dos pais? Já vou emendar na próxima pergunta, tá, gente? Então, os pais reclamam muito quando a criança vai com mordida ou vai com machucadinho que um amiguinho fez. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Da perspectiva da escola. Porque quem é mãe sabe, né? Quando o filho chega machucado ou aconteceu alguma coisa na escola, a gente fica chateada, é fato. Mesmo com o conhecimento que a gente tem, mesmo sabendo que essas coisas acontecem. Então, como que eu abordo com essa família esse aspecto que é esperado para a idade? Então, sempre pensem na realidade de vocês. Eu preparei um PDF que eu vou compartilhar no final da aula, de uma estrutura que é como eu organizo as minhas reuniões de pais. Então, as classes aqui que não tem professor, que só tem o auxiliar de desenvolvimento infantil, quem faz as reuniões é o diretor. Então, eu tenho uma estrutura que geralmente eu uso, né, para trabalhar algum tema, para falar do desenvolvimento das crianças, dos objetivos, porque tudo isso é muito importante, gente. A gente trazer para os pais a consciência que eles não têm muitas vezes, que a creche ela tem um trabalho que ele é direcionado, que ele é intencional. Então a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Então, olha, nesse bimestre o nosso foco era trabalhar isso, isso, isso. Nós conseguimos isso, isso, isso. Mostra foto, mostra vídeo, mostre registros das crianças. O que foi um desafio para a gente e a gente ainda precisa resolver e no próximo bimestre vai ser o nosso alvo. Isso, 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 isso. Então, a gente vai fazendo uma construção ali, vai trazendo os pais para a escola, e aí eu esbocei uma estrutura dentro do que eu faço. Existe um modelo único, gente, que é correto? Não. É só uma sugestão, né? Eu estou compartilhando a minha prática, e aí dentro da realidade de vocês, das circunstâncias de vocês, vocês vejam ali o que dá para vocês aproveitarem sobre isso, tá? Mas a maioria dos temas que a gente vai tratar aqui são temas que podem ser trabalhados com os pais. E eu sempre sugiro que seja assim, uma linguagem simples, fácil, porque às vezes a gente vem com uma linguagem muito difícil e a gente mais afasta a família do que a gente aproxima. Um conteúdo, algo é bom quando ele faz sentido para as pessoas, quando a gente consegue de fato atingir essas pessoas, tá? Então tenham isso em mente. Ontem mesmo eu conversava com uma professora que ela estava me pedindo, ela falou assim, eu tô com um problema na outra escola, que ela dá aula. Eu tô com um problema no período da manhã,
de uma criança que fica muito tempo na tela, tal. Você tem algum material para mim? E aí eu compartilhei com ela aquele artigo que eu compartilhei com vocês na primeira aula, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aquilo é muito difícil para os pais. Eles vão ler? Não vão. Pode ter um ou outro que leia? Pode, mas é exceção. Então a gente sempre tem que pensar em atingir a maioria. Aí eu falei para ela, falei assim, olha, se você não tiver tempo de montar uma apresentaçãozinha, eu gosto de montar PDF, eu gosto de fazer esses materiais, porque a gente vai formando um acervo para a escola. Então, eu dei uma orientação, vou pegar um modelo que eu vou compartilhar com vocês de reunião de pais. Eu não tinha, eu fiz especificamente para vocês. Só que é um material que fica. Se amanhã ou depois eu for dar um outro curso, eu já tenho esse material pronto. Então, pensem que às vezes dá um pouco de trabalho ali no primeiro ano, quando vocês começam a fazer esse movimento, mas vocês vão montando um acervo. Então, organiza uma pastinha. Eu dei uma orientação para os pais sobre alimentação, sobre seletividade alimentar. Monta ali um textinho, uma coisinha bonitinha com exemplos, e guarda isso para vocês. No ano seguinte, pode ter certeza que vocês vão usar de novo. Então, dá um pouco de trabalho num primeiro momento. Isso vocês podem convidar os professores para ajudar na construção desses materiais. Eu acho que à medida que as pessoas vão entendendo esse movimento da escola, elas querem ajudar, porque é muita coisa para o diretor mesmo, né? Eu sei disso. São muitas demandas. Agora nós temos coordenadores aqui também. Eu sempre esqueço o nome. Tem uma outra função na escola de vocês, que é como se fosse um vice. Enfim, é o chefe centro, né? O chefe centro, isso. Então tem essa outra figura. Eu sei que as demandas são grandes, mas tentem se organizar. Às vezes um tem uma facilidade em determinado assunto. Enfim, mas que seja de fato fácil para o entendimento dos pais, tá bom? E aí essa professora até sugeri para ela, se você não conseguir montar uma apresentaçãozinha, um PDF, pode até mandar esse texto difícil, mas manda um áudio seu explicando, resumindo, focando naquilo que é principal ali do texto. Então eu acho que, né, às vezes a gente tem que dar um jeitinho também dentro da nossa circunstância, se não dá para ser perfeito, mas é melhor fazer do que não fazer, tá certo? A Cleonice levantou a mão, quer falar alguma coisa, Cleonice? Não? Então, deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Ok. E aí, o outro aspecto que eu queria chamar aqui, que eu também acabei... Isso eu não esqueci, mas eu acabei... eu não dei continuidade, porque eu esqueci o nome que durante a aula, não estava planejando falar sobre isso, me fugiu na hora ali da memória. Que eu estava falando da importância da gente conhecer as crianças. E que hoje em dia a gente tem vários recursos que nos ajudam nisso. Porque por mais que a gente trate aqui de coisas sobre o desenvolvimento infantil, como as crianças elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque elas têm tipos constitucionais diferentes. Então eu tenho uma criança que é mais tímida, eu tenho uma criança que é mais extrovertida, eu tenho uma criança que ela é mais irritada, mais explosiva, e uma que é mais na dela, mais quietinha, e isso tem a ver com os tipos constitucionais. Então, eu tinha mencionado duas vertentes ali que eu estudei, e tem uma que eu estudo mais. A primeira, que é a que eu estudo, que eu tenho mais conhecimento, é a teoria dos 4 temperamentos de Hipócrates. Então, a gente tem os temperamentos, né? Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. As pessoas nascem com esses temperamentos. A gente não consegue mudar. Mas a partir do momento, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou do temperamento colérico. Então, o colérico, ele é do fogo. Então, o colérico e o sanguíneo são temperamentos quentes. O que isso significa? Que tem respostas rápidas. Então, a minha natureza é de estourar na situação, é de ter resposta rápida para tudo. Então, eu sabendo disso, eu tenho que trabalhar, porque o temperamento ele nunca pode ser uma desculpa para os nossos defeitos, para o nosso jeito de agir, né? Então, a partir do momento que eu conheço que eu sou de determinada forma, e aí tem várias características, que eu não vou entrar aqui, tá? A partir do momento que eu conheço as minhas características, eu ajo sobre elas. E a mesma coisa com as crianças. Então, a partir do momento que eu vou observando ele é melancólico, ele é fleumático. Então, por exemplo, um fleumático, ele é mais lento. Você precisa estar ali puxando ele
porque senão ele não vai. É uma característica dele. Então, quando eu tenho esse olhar para a criança, de olhar cada um ali dentro, né, do seu tipo constitucional, eu tenho um trabalho diferenciado. E aí o que eu tinha esquecido do dia era de Waldorf, né? Waldorf, ele tem ali nos tipos constitucionais, 6 tipos constitucionais que ele divide. Então, criança cabeça grande, cabeça pequena, criança pobre em fantasia e rica em fantasia, criança cósmica e criança terrena. Eu não me aprofundei, então eu conheço alguns aspectos, né, da teoria de Waldorf ali, mas é muito parecido com o dos temperamentos. A ideia é a mesma, é eu ter um olhar para essa criança de modo que eu possa ajudá-la de uma forma individualizada. Porque a gente fala muito sobre isso nos documentos da educação, só que quando a gente olha para a escola, a gente olha uma escola que ela é do coletivo. Lembra quando eu terminei a aula passada falando sobre que eu mostrei uma foto para vocês, eu falei, por que numa sala de 16 crianças a gente precisa ter 4 mesinhas com 4 cadeirinhas? Que tem todo mundo tem que estar sentado ao mesmo tempo. Essas pessoas, elas são diferentes, elas têm necessidades diferentes. É sobre isso. A gente tem, é difícil, eu sei que é. Quando a gente tem uma classe, né, com 24 crianças na creche, lá tem classe com 24, é bastante. Por mais que eu tenha ali 3 adultos cuidando das crianças, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas quando a gente conhece essas teorias, a gente consegue ter, à medida que a gente vai estudando e vai se apropriando cada vez mais, a gente, só de bater o olho, a gente já percebe algumas características. E isso traz uma riqueza para o nosso trabalho. Eu comentei com vocês que eu tenho um livro que está emprestado com uma amiga que é sobre os temperamentos na educação dos filhos. Eu vou procurar a foto dele na internet, daí eu compartilho. Eu não compartilhei na semana passada e nem coloquei os tipos constitucionais de Waldorf, porque eu falei assim, nossa, vai ficar muito confuso. Deixa eu explicar, eu retomo isso na próxima aula, e aí eu coloco o livro. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho sobre isso, eu vou deixar o livro lá, não é o tema do nosso curso, mas é muito interessante, não só para as crianças, mas para nós, porque daí a gente consegue enxergar alguns pontos em nós que precisam ser mudados. O temperamento, por exemplo, a nossa personalidade, ela vai sendo formada a partir do nosso temperamento e das vivências que nós vamos tendo. Então, como que as pessoas me trataram, então isso faz muita diferença mesmo. Então, tanto para nós, né, quanto profissionais, principalmente que estamos em cargos de liderança, porque a gente precisa estar numa página à frente, como eu falei para vocês, a gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa estar numa página à frente, né, porque a gente vai trazer as pessoas ali atrás, né, vem atrás de nós e é importante esse conhecimento. Então, eu compartilho com vocês não só o livro das crianças, mas eu vou compartilhar o dos temperamentos, que ensina sobre adulto, é um livro bem completo mesmo, ele é bem denso, eu fiz curso sobre isso tudo, porque é um assunto que eu me interesso bastante, então eu deixo a sugestão para vocês no final, tá? Então esses eram os assuntos que a gente tinha para retomar da aula anterior. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, antes da gente começar o tema de hoje? Não? Então tá bom. No final dessa aula, gente, a Gabi vai colocar o link para o formulário de frequência. É muito importante que todos preencham, porque ela vai fechar esse formulário, né? Então a ideia é que vocês preencham ali no finalzinho da aula já, para computar a presença de vocês, tudo bem? Então eu vou relembrá-las no finalzinho. Ah, esqueci de uma coisa da aula anterior. Eu lembrei de um material que eu tenho aqui, que alguém tinha falado como lidar com a questão do professor, às vezes do educador, que ele é agressivo com as crianças. E tem um baralhinho, não sei se vocês conhecem, é um baralho mesmo da disciplina positiva, com 52 estratégias para melhorar as habilidades assim com as crianças. É muito legal, porque é uma forma simplificada da gente trabalhar, porque a disciplina positiva ela tem 52 ferramentas assim da gente lidar com a criança. Vou sortear um aqui, né? Então a gente pode sortear e trabalhar uma cartinha com os professores, às vezes iniciando uma reunião pedagógica. É uma coisa leve e que traz ali uma reflexão, tá?
Então, aqui, tirei uma cartinha, invista tempo em treinamento. Aqui a câmera, não sei se vocês conseguem enxergar, mas é bem curtinho mesmo. Então, ó, treinamento é uma parte importante para ensinar habilidades de vida às crianças. Não espere que as crianças saibam o que fazer sem ensinar o passo a passo, considerando o seu padrão de limpeza. Então, daí está dividido em 4 etapas, né? Ensine a tarefa gentilmente conforme você realiza enquanto o seu filho observa. 2, façam a tarefa juntos. 3, peça para que o seu filho faça sozinho enquanto você supervisiona. E 4, quando ele se sentir pronto, deixe que ele faça a tarefa sozinho. Então, assim, são dicas simples. É voltado para pais, mas, assim, é totalmente adaptável para o contexto de escola, tá? Então, é um material bem bacana para ter também. Fica aí a sugestão para vocês. Depois eu coloco fotinho lá no grupo. Eu lembrei desse baralhinho e lembrei dessa situação, porque a disciplina positiva é uma... Qual que é a ideia dela? É trabalhar questões de educação de forma firme e gentil. Então, a gente não vai ser permissivo, mas a gente também não vai ser autoritário. Então, eu acho que é uma forma da gente ir trabalhando ali pequenas doses com esses professores e educadores, tá bom? E aí, vamos para o nosso tema de hoje, que é levando o desenvolvimento cerebral em consideração na educação das crianças. Eu prometo para vocês que o tema assusta, mas não vai ser chato, ninguém vai dormir, vocês vão gostar, tenho certeza. Então, por que a gente tem que estudar sobre isso para tratar com crianças, né? O comportamento humano, ele muda ao longo da vida. E essa mudança, parte dessa mudança, ela é explicada pelo desenvolvimento cerebral. À medida que o nosso cérebro ele vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo habilidades sociais e comportamentais. O que isso quer dizer, Camila? Que tem coisa que não dá para a gente esperar da criança, porque ela não está pronta para nos dar. É a mesma coisa que eu pedi para vocês prepararem um omelete sem ovos. Dá? Não dá. Então, a gente ter o conhecimento disso nos ajuda a alinhar as nossas expectativas sobre o que esperar dessas crianças em cada etapa e a trabalhar para que ela desenvolva essas habilidades da melhor forma possível. Porque essas habilidades, eu não sei se vocês assistiram, tem um vídeo que eu adiantei para vocês na aula passada do TED, né, que fala sobre o estresse emocional durante a infância. Então, ali fica explícito isso sobre essas habilidades, que elas podem ser bem desenvolvidas ou não. E aí está a nossa tarefa, né? E quais seriam essas habilidades sociais e comportamentais, né? Eu separei algumas, tá, gente? Então, a regulação e a modulação das emoções, que a gente conseguir, né, controlar os nossos impulsos, a organização e o planejamento, o controle da atenção, então a gente ter foco, né? A gente sabe que quanto menor a criança, menos tempo de concentração, de atenção ela tem, por conta do seu desenvolvimento cerebral. A inibição dos impulsos, a capacidade de tomar decisões, levando em consideração as informações que a gente tem e as consequências que essa decisão pode ter, tá? Então, aqui são algumas habilidades sociais e comportamentais. E aí eu trago aqui para vocês uma imagem que ajuda a gente a entender isso muito bem, né? Tem uma imagem aqui de vários cérebros ao longo da vida. O primeiro aqui, eu não sei se vocês conseguem me ver passando o mouse, mas é o que está mais verdinho aí, né? Com uma manchinha vermelha aqui. É de uma criança de 5 anos. E o último é de uma pessoa de 20 anos. Quanto mais azulzinho está esse cérebro, mais desenvolvido ele está. Certo? E aí observem que a parte de cima seria essa nossa parte aqui do lóbulo frontal. Observem que é a parte que é a última a se desenvolver, é a última a ficar azulzinha. Então, algumas habilidades a gente só vai poder esperar da pessoa lá para os seus 20, 24 anos, porque é o tempo de maturação, certo? Então, quanto mais azulzinha, mais desenvolvida tá. E aí, eu quero fazer uma analogia que eu gosto bastante, que eu aprendi com uma neuropsicóloga sobre o cérebro, que o nosso cérebro é dividido
em diferentes partes, né? Então aí tá um cérebro todo coloridinho, essa parte azul é a parte aqui frontal. E ela faz uma comparação como se o nosso cérebro, cada região do nosso cérebro fosse uma panelinha. Então são várias panelinhas. E dentro de cada panelinha tem um diferente tipo de alimento. Então a gente tem alguns alimentos, por exemplo, uma batata, que tem um tempo de cozimento. E aí a gente pega uma couve, tem um outro tempo de cozimento. É a mesma coisa com o nosso cérebro. Algumas regiões, elas já nascem prontas no nascimento, e outras, elas vão se amadurecendo, né, ficando prontas, entre aspas, ao longo da vida. Então, o cérebro, as partes posteriores, elas amadurecem mais rápido. É como se o nosso cérebro ele se desenvolvesse de trás para frente. Então, as partes posteriores, elas costumam estar prontas primeiro e a frontal é a última. Isso quer dizer que essa parte aqui ela não está sendo desenvolvida no início da vida? Não, é que ela demora mais. O cérebro ali está se desenvolvendo ao mesmo tempo. Só que algumas demoram mais para se desenvolver, tá? E essa parte aqui, que é o do lóbulo frontal, né? É o nosso córtex pré-frontal. E ele é responsável pelas funções executivas. O que são essas funções executivas? Elas são consideradas funções superiores e complexas do cérebro. São habilidades refinadas. Então, é um conjunto de habilidades que nos permitem nos autogerenciar em diversos aspectos da nossa vida, tá? E essa região frontal, ela é considerada recente no desenvolvimento humano. E essa região estará pronta, madura, né? Entre 20 e 24 anos. Olha isso, gente. Se vocês observarem, quando a gente vai fazer seguro de carro, quando é para um adolescente ali, 18 anos, 18 anos não era para ser adolescente, mas hoje em dia é um pouco, né, gente? O seguro ele é mais caro, justamente por isso. Né? A partir dos 25 anos que o seguro ele fica com preço compatível ali, né, com a questão da idade. E essa parte do cérebro, ela é responsável, né, pelo autocontrole, todas aquelas habilidades sociais que eu listei lá no início para vocês. Pelo autocontrole, pelo gerenciamento das emoções, pelo planejamento, organização. E ela é a última a ficar pronta. Mas, Camila, por que se a gente precisa tanto? Né? É uma parte que ela é importante. E tem um porquê. Quanto maior o tempo de maturação, maior a plasticidade dessa região. O que quer dizer? A gente tem mais tempo para lapidar essa parte, para aprender. Se a gente comparar, né, uma criança, se a gente coloca uma criança para fazer aula de inglês, ela tem muito mais facilidade que um adulto de 30. É ou não é para aprender? Por quê? Porque essa região mais sofisticada do cérebro é mais plástica dela. Significa que o adulto não vai aprender? Não, mas ele vai ter mais dificuldade. Então a natureza, ela é sábia. Essa demora de maturação, ela tem um porquê, que é para a gente conseguir lapidar mesmo essa região do cérebro, tá? E todo mundo, como eu estava dizendo, todo mundo nasce com potencial para o desenvolvimento dessas habilidades. Porém, vai ser o ambiente e as experiências que vão dizer como essas habilidades vão se desenvolver. E isso acontece principalmente na primeira infância e na adolescência também, mas principalmente durante a primeira infância. Então, assim, o nosso conhecimento em relação a isso e a nossa responsabilidade, ela é enorme. Porque ali nos primeiros 7 anos de vida da criança, ela tem um potencial para desenvolver tudo isso muito grande. Né? O cérebro dela, ele trabalha, ele tem muito mais sinapses do que o cérebro de uma pessoa já adulta. Então, a gente não pode desperdiçar esse momento. Né? A gente tem que ter um olhar para essas habilidades muito, muito cuidadoso mesmo ali, né? Para a gente não deixar isso passar. Porque, né, como mostrava aquela figura, então com 20, 24 anos está tudo maduro, né? Mas a gente sabe que tem gente que não
não gerencia bem as suas emoções na vida adulta. Uma pessoa que perde o controle facilmente, que não toma boas decisões. Por que isso, gente? Porque isso não foi treinado, não foi desenvolvido, né, ao longo ali da primeira infância e da adolescência dessa pessoa. Então, não é algo que vai acontecer com todo mundo no potencial que tem para acontecer. Para algumas pessoas, isso vai ser mais ou menos. Então, aquela criança, né, que passa situações de estresse em casa, que vê os pais brigando, que presencia coisas, agressão, uma criança que é negligenciada, essa criança ela não vai ter o mesmo desenvolvimento de uma criança que tem ali um suporte, né, que tem alguém, pessoas olhando para ela de uma forma muito específica, tá? E essas funções executivas, elas foram divididas em 3 dimensões principais, tá, gente? Em alguns lugares da literatura, vocês vão ouvir função executiva e algumas funções. Os dois estão certos, eu prefiro funções, porque realmente são muitas habilidades que estão dentro, né, desse aspecto aí do desenvolvimento, tá? Então, a gente tem o controle inibitório, a gente tem a memória operacional e a gente tem a flexibilidade cognitiva, que são as 3 dimensões aí principais, né, das funções executivas. E a primeira dela é o controle inibitório. O que é isso? É a capacidade de se controlar diante de uma situação de forma a não reagir impulsivamente e ser capaz de pensar nas consequências. Essa habilidade, ela nos permite ter controle dos pensamentos, dos impulsos para resistir às tentações e ter uma atenção seletiva. Essa semana eu passei uma situação que foi exatamente aí um exemplo de controle inibitório. Eu estava numa reunião e tinha várias pessoas, né, sentadas ao redor da mesa e tinha uma moça de frente para mim que ela estava suando frio, gente. Tinha uma bacia de doce bem na ponta que a gente estava da mesa. Tinha dadinho, chocolate, bala, tudo que vocês possam imaginar ali de guloseimas tinha na cesta. E a moça estava de regime. E ela olhava para aquilo e ela falava assim, eu não posso comer, eu tenho que pensar a longo prazo, a minha nutricionista. E ela ficava repetindo isso várias vezes. Então, essa capacidade de inibir uma vontade, porque a vontade dela era o quê? Comer um chocolate, comer um doce. Essa capacidade de se controlar diante dessa vontade é o controle inibitório ali em ação. A mesma coisa da atenção. Quando a gente está numa sala de aula, por exemplo, a gente tem vários estímulos ali. Então, às vezes tem um colega que está conversando, tem um barulho que passa ali na rua. Então, essa capacidade da gente ignorar tudo isso ao nosso redor e focar em quem está explicando, focar no professor, é o nosso controle inibitório. Então, vejam que importância. Isso aqui não é bem desenvolvido ali nos primeiros anos de vida. A gente precisa ajudar a criança a desenvolver isso. Isso não vem de fábrica, certo? O segundo é a memória operacional, que ela também é conhecida como memória de trabalho. Então, é a mesma coisa quando vocês pesquisarem ou ouvirem falar, né? E ela corresponde à capacidade do cérebro de manipular informações à medida que nós realizamos determinada tarefa. Então, um exemplo, eu estou aqui com vocês e aí a Gabi fala, Camila, anota aí o número de um telefone que você vai ter que ligar depois. E eu não tenho aqui uma caneta. O meu celular está sendo usado aqui no vídeo, eu não tenho uma caneta. A gente não fica repetindo o número para a hora que a gente conseguir adotar. Isso é a nossa memória operacional em ação. Eu estou lendo um texto. Eu tenho que ir linkando um parágrafo ao outro para eu entender aquele texto como um todo, não tem? Isso é a nossa memória operacional em ação. E durante a primeira infância, o aumento dessa memória ele é muito robusto. Então, pode ver, as crianças elas têm uma facilidade muito grande de memorizar as coisas, mas muito, assim, eu fico impressionada às vezes. Eu falo assim, gente, como eles conseguem, né? Por quê? Ela se desenvolve muito rapidamente. Então, as crianças têm essa habilidade e a gente tem que aproveitar disso. Então, fazer
brincadeiras. Até separei algumas coisas aqui que ajudam, né? Essa questão. O controle inibitório, a gente pode ajudar com aquela dica que eu dei na aula passada, da gente não ficar deixando coisas ali que a criança não pode mexer, né? Que para ela isso é difícil. E é falando, é nas situações do dia a dia que a gente vai desenvolvendo esse controle inibitório. Agora, a memória, a gente consegue trabalhar com ela através das... Quando a gente tem uma rotina muito bem ali organizada, estabelecida, a criança ela vai aprendendo aquela sequência, né, de fatos. Isso ajuda no desenvolvimento da memória dela. Brincar de jogo de memória, quebra-cabeça, conversar sobre situações que aconteceram, relembrando detalhes. Então, a roda de conversa, ela tem um papel aqui fundamental na educação infantil, nessa questão da memória. Então, a gente fez uma atividade que foi passear no parque, pegar folhinhas, enfim. No dia seguinte, senta com as crianças, conversa sobre esse dia, como que foi, retome ali fatos, né? Que a gente vai ajudando essa criança a desenvolver essa memória. Contar histórias, brincar de jogos dos 7 erros, memorizar poemas, cantigas, parlendas. Tem um jogo que eu faço com o Rafa que é bem bacana. E às vezes assim, você tá no carro, tá demorando muito para chegar em determinado lugar, enfim. E às vezes tem com as crianças ali um período de ócio que eles estão muito agitados, que é uma atividade que é interessante de trabalhar. Isso para uma criança de 4, 5 anos, tá, gente? Tudo isso a gente tem que sempre olhar ali de acordo com a idade da criança, com as capacidades que ela tem no momento que ela tá. Então, por exemplo, eu falo uma palavra que é coroa. Ele tem que pensar em algo que seja relacionado a isso. Então, ele pode falar, princesa. Aí eu falo príncipe. E aí a gente vai linkando uma palavra que é relacionada a outra, né? Até que chega uma hora que não dá, que acaba a brincadeira. E aí começa de novo. E é uma brincadeira simples e ele adora, porque ele tem que ficar buscando relações, né? Da palavra que eu falei com uma que ele tem que falar e não pode repetir. Tem isso também, tem essa regra, não pode repetir as que a gente já falou. Então a gente tem aí algumas ideias de como desenvolver essa memória. E, por fim, é a flexibilidade cognitiva, que das 3 dimensões é a que desenvolve mais tardiamente. O primeiro pico de desenvolvimento da flexibilidade cognitiva ela vai acontecer lá para os 5, 6 anos. E essa capacidade ela depende de uma boa memória operacional e de um bom controle inibitório. Essa capacidade é a capacidade de resolver problemas e de se adaptar a diferentes contextos, trazendo aí para uma realidade nossa do dia a dia. Estou indo trabalhar, geralmente a gente sempre faz o mesmo caminho para o trabalho, né? A gente não fica mudando, a gente segue sempre a mesma rota. Cheguei em determinada rua que eu tinha que virar, a rua está interditada. Rapidamente eu tenho que pensar, bom, a rua está interditada, eu preciso chegar no meu trabalho, qual outro caminho que eu posso fazer? Então, é dar um passo para trás na minha situação e ter uma flexibilidade mesmo, em pensar como que eu vou resolver isso para chegar no meu objetivo. As crianças não têm isso, gente. Não tem isso. Então, é lá para os 5, 6 anos e pensem que é meio capenga ainda, não é perfeito, não. Que a criança consegue ter essa capacidade mais desenvolvida. Então, muitas mães, ou mesmo no parque, eu cheguei a ver esse ano isso acontecendo lá na creche, da criança ir para o parque e chega na hora do horário que acaba o parque, ela não quer vir embora para a sala e vem chorando, né? Como que a gente pode evitar isso, ajudar essa criança? Porque ela tá lá brincando, ela quer ficar lá, ela não tem essa capacidade, não, agora é a hora de voltar para a sala. Então, sabendo que a criança tem essa dificuldade, quando dá uns 10 minutinhos antes, 5 minutinhos, fala, pessoal, ó, daqui 5 minutos nós vamos voltar para a classe. Então, olha aí qual o último brinquedo que vocês querem brincar para a gente poder voltar. Então, a gente vai avisando a criança, a gente vai se antecipando. Eu acho que até na aula passada eu cheguei a comentar isso com vocês, que meu filho queria muito ir numa hamburgueria temática do Jurassic Park. E nós tínhamos que ir para São Paulo, essa hamburgueria em São Paulo. E a gente falou, a gente aproveita e almoça lá, vamos passar e a gente come lá. Quando chegou na hamburgueria, tinha uma fila gigantesca. E aí meu marido tinha que trabalhar aqui em Mogi, né? Então eu falei, bom, a gente não vai dar conta de esperar isso. Eu falei assim, Rafa,
a mamãe vai descer, eu vou perguntar pro moço que trabalha na hamburgueria se dá pra gente esperar, quanto tempo vai demorar de fila, e a gente vai ver se vai dar para esperar. Se não der, nós vamos embora e outro dia a gente volta. Então, entende que eu preparo o cérebro dele para não ter uma mudança repentina? E quando eu cheguei, conversei com o valet lá, ele falou assim, ó, essa fila é 1h30, 2 horas. Não tinha condições da gente esperar. Aí eu voltei pro carro e novamente eu repeti para ele. Falei assim, olha, filho, ele falou que a espera da fila é 1h30, 2 horas, é muito tempo, né? Eu até fiz uma observação para ele. Falei assim, ó, é o tempo que você chega na escola e espera até o lanche. É tudo isso de tempo. Porque as crianças também não têm essa noção de horas. Então, a gente dar referências para que ela tenha ali uma condição de mensurar esse tempo ajuda. Ele ficou bravo, ele ficou bem bravo, porque ele realmente estava esperando muito ir nessa hamburgueria. Mas ali evitou uma birra. Então, se a gente consegue se antecipar em algumas situações, se a gente está percebendo que não vai dar certo, a gente já sinaliza o tempo da hora que vai finalizar a brincadeira, tudo isso vai amenizando a chance de a gente ter um ataque de birra. Ah, eu tô mimando essa criança? Não. Eu só não tô querendo esperar dela o que ela não tem para me dar nesse momento. Então, assim, é ser estratégico, né, a partir desse conhecimento, para que a gente, né, consiga ir desenvolvendo isso com eles. Então, essas habilidades sofisticadas, elas são desenvolvidas a partir das vivências do dia a dia. Por isso que a gente não pode passar batido nas situações. A gente tem que olhar para tudo isso e falar assim, bom, eu tenho isso para desenvolver com essa criança. Como que eu aproveito as situações do dia a dia da melhor forma possível? Elas não podem ser meras receptoras de ordens e reprodutoras de obrigações. Elas têm que ser estimuladas a pensar. Então, por exemplo, eu vou dar massinha para as crianças brincarem. Mariazinha, você quer a vermelha ou quer a azul? Eu estou dando uma escolha limitada, porque eu deixar uma escolha muito aberta, quanto menor a criança, as escolhas abertas elas são ruins. Ou dar muitas escolhas para as crianças, elas ficam confusas. Então, eu limito uma situação. Você quer a massinha rosa ou você quer a massinha vermelha? Então, tá vendo que eu tô dando chance de escolha? Gente, a gente ia para o parque agora, mas começou a chover. Quais ideias vocês têm que a gente possa fazer no nosso tempo aqui de brincar? Do que vocês gostariam de brincar? Ao invés de falar, a gente vai brincar de construtor. Então, a gente vai trazendo as crianças para participar. É óbvio que tem algumas escolhas que não cabe à criança. Então, o que a criança não pode escolher, o que não é uma opção ela escolher, eu não pergunto para ela, gente. Já viu aquela mãe que fala assim, vamos tomar banho? Ela quer que a criança tome banho aquela hora e não é uma opção a criança tomar banho outra hora. Ela deve perguntar para a criança se ela quer tomar banho? Não, é a hora de tomar banho e ponto. A gente pergunta aquilo que a criança, que cabe a ela responder. Porque tem coisas que realmente não faz sentido, tá, gente? A gente delegar para a criança. Então, durante a primeira infância, é muito importante que a gente encoraje as crianças no desenvolvimento das habilidades de resolução de problema, de pensar de diferentes formas, até numa situação de disputa por brinquedo, né? Então, uma criança pegou o brinquedo da outra, a outra foi lá, deu um tapa. Geralmente a gente fala, não pode brigar, tal, e acabou. Mas o que pode ser feito? Então, na hora que tudo se acalmou, porque também na hora que a criança está num estado ali de irritação, de frustração, ela não vai ouvir nada que a gente tem para falar. O cérebro já é meio capenga, lembra? Que o cérebro está em desenvolvimento. E aí a gente pega ela numa explosão emocional, não adianta a gente falar nada, rezar a missa para ela, que não vai ter sentido, ela não vai nos ouvir. É literalmente isso. Então, passou a situação. Vem cá, Pedro, vem cá, João. Aquela hora, né, Pedro, você pegou o brinquedo da mão do João, isso não foi legal. Como você se sentiria se ele tivesse feito isso com você? Aí deixa o Pedro falar. Tudo bem. Então, na próxima vez que vocês estiverem brincando juntos e você quiser o brinquedo, como você poderia agir? E aí, a gente vai tentando tirar da criança. E quando ela não tem uma resposta, aí sim a gente ajuda.
olha, você poderia pedir para ele, ou você poderia chamar a professora para te ajudar nessa situação, ou você poderia escolher um outro brinquedo, né? E avisar para ele que a hora que ele não quisesse brincar mais, ele poderia dar para você. Então a gente vai alimentando a criança, ao mesmo tempo que a gente tenta tirar algumas coisas dela, a gente vai alimentando ela com recursos ali, com possibilidades. Porque a gente é mestre em dizer para a criança o que ela não pode fazer, mas a gente não fala o que ela pode, achando que vai baixar algo do céu ali, iluminar a mente dela e ela vai saber. Não vai. A gente precisa ensinar. É a mesma coisa o adolescente lá, que chega, né, chega na adolescência, ele é desorganizado, é bagunceiro, ele não guarda as roupas dele, não põe a roupa no cesto de lavar roupa. Alguém ensinou? Alguém cobrou ao longo da infância dele? Não é inato. Então a gente tem que ter isso em mente. A gente precisa ensinar, a gente precisa trazer a criança para essa reflexão, tá? E aí eu trago aqui como se fosse uma subdimensão aí, que é das funções executivas, que é a autorregulação, que tem muito a ver ali com o nosso dia a dia, né? E o que é essa autorregulação? Ela é caracterizada pela supressão de uma resposta imediata dominante em prol de atingir um objetivo, agindo socialmente de acordo com seus pares. No primeiro ano de vida, essa habilidade costuma ser mais rudimentar e é aprimorada em conjunto com o desenvolvimento da linguagem, que passa a dar suporte aos mecanismos verbais de manifestação de frustrações no lugar de utilizar ações corporais como bater. Então, nessa mesma situação, né, de disputa de brinquedo, que um pegou, o outro bateu, o outro chorou, à medida que a criança ela vai se desenvolvendo no seu comportamento, né, nas suas habilidades aí, sociais, ela vai falando, vai aprendendo a falar, porque a linguagem ela tem um papel fundamental nisso. À medida que a criança consegue se expressar sobre as necessidades dela, sobre as frustrações, a tendência é que ela pare de bater, pare de agir de forma agressiva, né? Então, essa autorregulação é a capacidade de conseguir voltar à calma. É a capacidade de... Tá cortando o som, gente? Oi? Alguém pode me falar se tá cortando mesmo para todo mundo? Tá não, Camila. Não? Pra mim não tá não. Então pode ser a internet. Eu não vi o nome da moça que falou, mas pode ser sua internet. Qualquer coisa, não sei se Gabi, se dá para ela sair e voltar de novo, não sei se tem como autorizar por causa do horário, mas pode ser a internet, tá bom? Então, essa autorregulação é a capacidade de voltar calma. Então, eu fiquei brava com uma situação, mas ao invés de eu bater, de eu gritar, de eu ter um comportamento que não é legal, eu consigo me trazer de volta de uma forma socialmente aceita, tá? Então, no primeiro ano, né, a criança não é muito capaz de fazer isso, e à medida que ela vai crescendo, desenvolvendo a sua capacidade da oralidade ali, ela vai melhorando no comportamento dela. É claro que precisa de um adulto ensinando. Então, aquela forma da gente refletir sobre as ações, não faz isso. Eu já vi professor, na época que eu era professora, falando, se o amigo te bater, bate de volta. É isso que a gente espera? Né? Quando eu for adulto, lá meu chefe falou alguma coisa que eu não gosto, eu dou empurrão nele? Não é, né, gente? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado assim com algumas coisas que a gente fala para as crianças e ter essa consciência que a repetição, primeira infância, gente, repetição faz parte da nossa vida e é repetir assim 1000 vezes mesmo. Então a gente tem que trazer isso que assim, essa é a nossa realidade, a gente não vai mudar isso por uma questão neurológica, por uma questão de maturidade, entendeu? A criança precisa dessa repetição. Ela precisa, então não tem como a gente negar isso a ela. Quando a gente está negando isso a ela, a gente está querendo fazer omelete sem ovo. E aí, uma das coisas mais importantes quando a gente fala de autorregulação, dessas questões de controle das emoções, não é não sentir. Porque a gente fala para a criança, não pode ficar bravo. A gente não fica bravo, gente? Lógico que a gente fica bravo, a gente não é robô. A gente não fica triste? É a mesma coisa que eu vou no velório e falar, não fica triste, eu tô louca? É loucura, não é? Lógico que eu vou ficar triste, tô no velório, a pessoa que eu amo ali morreu, não vai estar mais aqui comigo, eu vou ficar triste.
Então, as nossas emoções, elas não são ruins. Na verdade, elas dão cor, elas dão tom ao nosso, né, a nossa vida, ao nosso dia a dia. Seja cinzenta ou alegre, mas elas dão tom à nossa vida. Às vezes a pessoa que toma antidepressivo, dependendo do remédio, a pessoa ela fica apática, né? Principalmente os remédios mais antigos, mais fortes, assim, a pessoa fica apática. É isso que a gente espera de uma pessoa? Não. Então, a gente não pode falar para a criança, não fica brava, não pode ficar com raiva. Né? A gente tem que ensinar essa criança a gerenciar as suas emoções para conter os impulsos e construir respostas adequadas a cada uma das situações que ela vive, de estresse, de ansiedade, de tomada de decisão. Então a gente precisa ensinar essa habilidade, mas nunca perder isso de vista. Não é não sentir, isso não é legítimo. E nunca também resumir a criança a uma emoção. Nossa, vive com raivinha, é nervosinha, é brava. Ninguém é bravo. A gente está bravo, mas eu também fico calma. Então a gente nunca pode resumir assim a criança a um rótulo, porque isso cresce com ela. E isso é muito negativo, porque a gente coloca ela numa condição que ela não consegue sair. Se a minha professora, se a minha mãe, que geralmente são adultos de referência, né? Tava falando que eu sou bravo mesmo. E eu não sei se é de outro jeito. E tá tudo bem. E não tá, né, gente? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses apelidos que a gente coloca em crianças. A gente vê muito isso na escola, né? Então, não é legal, assim. Não é legal. Faz parte da nossa vida sentir. Como que a gente lida com tudo isso, né? E aí, nos primeiros anos de vida, então a criança ela precisa de um adulto para regular ela não consegue. Então, um bebezinho, né, ele tá chorando ali. O que ele vai precisar? De um adulto, não adianta. Ele precisa acolher essa criança, né, até essa criança se acalmar. E aí, olhando a necessidade dela, ela tá chorando porque ela tá com fome, ela tá com sono, ela tá num lugar com muitos estímulos, ela tá com frio, ou tá com calor. Enfim, ela precisa do adulto ali para ela se regular. À medida que essa criança ela vai crescendo, e é lá entre os 3 e 7 anos, a gente fala que é uma autorregulação compartilhada. Então, ela consegue ter uma atuação, mas ela ainda precisa do suporte do adulto. E aqui, aquele negócio assim, engole o choro, deixa a criança chorar sozinho. Isso é abandono emocional, gente. A gente está abandonando essa criança, a gente está negligenciando uma necessidade dela, e a gente não pode fazer isso. Então a gente tem que estar ali junto, né? Se ela está chorando, tem algum motivo, se ela está com raiva, enfim, né? A gente precisa ajudá-la a passar por isso. Como que a gente faz? E não é mimar, não é que a gente vai passar a mão na cabeça, não é isso. Mas como que eu ajudo essa criança dentro da situação que ocorreu ali, né, ela estando ou não errada, porque, né, às vezes ela é a que bateu, às vezes ela que apanhou. Então, como que eu acolho essa criança e como que eu ensino essas habilidades sociais para ela? E aí, a partir dos 7 anos, essa criança ela já tem condições de se autorregular. Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, que assim, ela não vai precisar tanto, ela chora, mas ela consegue voltar calma sozinha e sem o adulto ter que ficar, né, dando muito suporte para ela. Apesar de eu ter mencionado essas faixas de idade aqui, o que a gente tem que ter em mente? Eu posso ter uma criança de 8 anos que entra no estado de birra e que eu preciso estar ajudando ela. Por quê? Porque essas etapas não foram realizadas. Primeiro o adulto me regula, depois sou eu e o adulto, e depois sou eu sozinho. Não tem como, né? Então, uma criança que a gente pega, que ela não tem isso bem desenvolvido, a gente tem que começar do começo. É literalmente isso. Então, a gente dá aqui uma faixa de idade para a gente entender que a criança tem condições. Significa que ela vai fazer? Aí depende de como isso foi trabalhado com ela. E aqui, uma outra questão, né, sobre o choro. Quando a gente fala de atender uma necessidade da criança do choro, é atender uma necessidade, não todos os desejos. Ok? Isso a gente precisa saber diferenciar isso. Nem todo
desejo vai ser atendido, mas sim toda a necessidade. A gente tem que diferenciar, porque senão a gente acaba na permissividade, fazendo todos os gostos da criança e vira um mini tirano, e não é essa a ideia aqui, tá? E aí, a gente pode ver que as funções executivas, elas são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e social. Então, tanto para as habilidades sociais mesmo, de convivência com outras pessoas, quanto para a questão da aprendizagem, né, da gente ter o foco, a concentração, a atenção bem desenvolvida. E as crianças cujas experiências, né, da vida ali são felizes, são saudáveis, têm interações de qualidade, porque isso, gente, vejam aqui, tudo que eu falei até o momento, a questão do relacionamento, ela é muito forte, do vínculo com esses adultos. A gente tem crianças, principalmente quem trabalha em lugares mais periféricos, assim, que são crianças que passam ali por situações, né, de vida ali com seus pais, ou às vezes de responsabilidade. A gente pega uma criança pequena, quando eu trabalhava num bairro mais periférico, eu lembro assim, criança de 5, 6 anos que cuidava do irmão mais novo. Assim, é uma responsabilidade muito grande e não é isso que a gente quer criar crianças responsáveis, obviamente, mas tudo ao seu tempo. Isso é muito pesado, né? A gente vai negando ali uma infância da criança, então a gente tem que ter um olhar muito atento sobre tudo isso, sobre a vida dessas crianças, trazer esse tipo de reflexão para os pais, sobre, né, não brigar na frente da criança, não tratar de determinados assuntos na frente da criança, o que assiste na frente da criança, às vezes a gente acha que a criança não está prestando atenção, está assistindo da Atena lá com a criança na sala, a criança está brincando ali no cantinho, ela está absorvendo tudo isso, gente, ela está absorvendo. Melhorou o áudio, Ivana? Vou falar mais pertinho do microfone. Então, a criança, ela absorve tudo isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, construir vínculos afetivos. Então, essa criança, ela sabe que ela pode confiar nessas pessoas que cuidam dela, nos seus cuidadores. Né? Eu sei o que esperar dessas pessoas. Nas questões emocionais mesmo. Eu tenho adultos que são emocionalmente estáveis, ou cada dia de um jeito. Isso é péssimo para o desenvolvimento da criança, né? Para o desenvolvimento cerebral. E aí a gente falou sobre as funções executivas que são responsáveis por essa parte mais sofisticada do cérebro. E aí agora a gente vai falar do sistema límbico. E uma coisa muito engraçada sobre o sistema límbico, a primeira vez que eu tive contato com essas questões de estudo do cérebro mesmo, foi num curso de marketing, né? Os marqueteiros, os publicitários, eles estudam isso, gente, para conversar com essa parte do nosso cérebro, o sistema límbico, e não com as nossas funções executivas, que tem a capacidade de analisar, de ponderar, de medir as consequências. Então, quando a gente vê uma propaganda, ela está tentando falar com o nosso sistema límbico, né? E o nosso sistema límbico, ele está na região mais central do cérebro. E ele é considerado uma região primitiva. E ela está relacionada aos nossos instintos de sobrevivência e manutenção da espécie. Para vocês terem uma ideia, lá a região do córtex pré-frontal, ela está madura pelos 20, 24 anos de idade. Aqui o sistema límbico, 45 dias de vida fetal. Então a gente já nasce com essa parte pronta. Respostas rápidas, porque é instintivo. Estou no zoológico, fugiu o leão, vou sair correndo, certo? É instinto de sobrevivência, é literalmente isso. E é uma área que dá conotação emocional às nossas experiências, porque é a área das nossas emoções. Tem um desenho super legal que mostra bem isso. Nossa, esqueci o nome. Não sei se vocês sabem que tem dentro do cérebro da menininha. Esqueci o nome do desenho, mas até para trabalhar com crianças um pouco maiores, essa questão das emoções é um desenho bem bacana. Então, é o que dá tom para as nossas vivências. Então, é o sistema límbico, tá? E aí, eu trouxe aqui um exemplo, trouxe 2 exemplos para vocês,
que fica muito claro, é a nossa amígdala cerebral, é a região bem central. Depois eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Divertidamente, ó, a Adriana lembrou o nome do desenho. Quem não assistiu, assiste. É um desenho bacana, ele é bem divertido, e quando a gente tem esse conhecimento cerebral, faz todo sentido aí para o nosso estudo. Então, no nosso sistema límbico, como ele funciona? Ele é a região das nossas necessidades básicas. Então, sono, fome, as nossas vontades ali, as nossas emoções, né? Então, o despertador tocou e eu fui dormir muito tarde ontem, tá? Fui dormir muito tarde e a hora que o despertador tocou, o meu sistema límbico, ele só começa a gritar sono, 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 sono. E a resposta dele qual que é? Durma mais. Porque o objetivo dele é atender a minha necessidade, certo? Aí as minhas funções executivas entram em ação. E aí elas falam, olha o despertador para ver que horas são. Você vai se atrasar para o trabalho. Você vai ser mandado embora. Né? É a parte do juízo, vamos dizer assim. É literalmente isso. Então, quando as crianças... Por isso que é difícil a gente acordar... Já acordaram criança? Minha irmã fala, nunca acorde uma criança. Por quê? Geralmente a criança dá um ataque de choro, ela fica irritada, porque ela não tem as funções executivas bem desenvolvidas ainda. Então, as nossas funções executivas, ela tem um papel ali de nos fazer pensar, analisar as consequências das minhas ações, né? Indo para um exemplo agora, que a gente vive na escola, né? Então, sistema límbico, uma criança pegou o brinquedo da mão do outro, ali brigou por algum motivo, né? Sistema límbico, o que vem? Raiva. Consequentemente, qual que eu vou fazer? O meu sistema límbico está falando? Bater, empurrar para o cabelo, reagir. É literalmente, nosso sistema límbico, ele reage às situações. Certo? E aí, quando eu tenho as minhas funções executivas ali em desenvolvimento, eu paro e penso, melhor não bater. Eu vou chamar minha professora. Quando a criança tem essa capacidade, né, que isso começa a ficar mais forte, né, lá para os 4, 5 anos, que ela já, se isso foi trabalhado desde pequenininho, tá, gente? Se a gente foi fazendo uma construção com ela ali, ela vai encontrando melhores opções, porque ela consegue usar o controle inibitório. Vejam, nessa situação aqui que eu tô mencionando, né, ela se controlou para não voar na outra criança, controle inibitório. Ela usou a memória dela operacional para pensar em opções. O que eu posso fazer? Eu não posso bater, mas eu posso chamar minha professora. Ou eu vou sair de perto. Entende? Então, olha como as diferentes áreas do cérebro, elas vão sendo acessadas no momento, né, de raiva. E aí, a criança, né, ela precisa de um adulto para aprender esse caminho, de como usar essas diferentes regiões do cérebro. E vale dizer aqui, gente, que o nosso sistema límbico, ele é ruim? Não, a gente precisa dele, tá? É instinto de sobrevivência mesmo. Então, numa situação que eu estou sendo assaltada, né? Quem que vai gritar mais alto? É o sistema límbico, porque é reação. É reação. Então, ele é importante quando eu tô com fome, mas o que é importante? Que à medida que eu vou crescendo, que eu vou me desenvolvendo, é que eu aprenda a discernir, né? E que ele não seja acessado o tempo inteiro. Porque uma pessoa que ela é ansiosa, por exemplo, essa região do cérebro dela, ela está sendo acessada constantemente. E você viver com essa sensação que o leão está na sala, que o leão fugiu da jaula, ela é boa? Ela é boa quando de fato o leão fugiu da jaula, mas não todos os dias, toda hora, porque isso faz mal pra gente. O batimento cardíaco aumenta, aquele susto. Então é muito forte isso. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Então não tem nenhuma região ali que seja ruim de fato, tá? É só a gente saber integrar.
Porque o livro que eu vou sugerir para vocês hoje, inclusive, ele fala sobre isso. É a integração das diferentes partes do cérebro. Um cérebro bom, né, um cérebro que funciona ali na sua potencialidade, ele tem as diferentes partes que são integradas. Então, porque quando eu tô com fome, por exemplo, eu tô sentindo uma fome, quem que vai gritar? É o meu sistema límbico. Mas a ideia é que ele comunique o meu córtex pré-frontal para que a partir daí, eu estou com fome, eu posso fazer um lanche, eu vou pedir uma comida, não é? E aí, é essa integração das diferentes partes do cérebro que a gente precisa ajudar a criança a desenvolver aí ao longo da sua vida, tá? E um cérebro saudável é um cérebro que sente, como eu falei para vocês. Isso faz parte, né? O sentir. Ele é saudável. Uma pessoa que não sente não é uma pessoa, é um robô. E não é essa a nossa ideia. Jamais, não deve ser. E algo que a gente sempre tem que ter em mente, gente, não é sobre resolver. A gente não resolve uma frustração para a criança. É sobre ser suporte. Porque também se a gente resolve tudo por ela, a gente não está ajudando que ela se desenvolva. Então eu tô ali, eu tô do lado dela, eu tô ensinando como ela pode se comportar, eu tô dando opções do que ela pode fazer. Inclusive, na primeira aula eu tinha comentado com vocês, né, que meu filho batia, então ele ficava nervoso, uma situação de frustração, e ele vinha pra cima pra bater mesmo, assim, vinha com tudo, né? Ele é colérico. Então, reações rápidas, isso é mais forte, né? No temperamento, e aí tem ali o sistema límbico falando mais alto, né? Do que a parte frontal. E aí eu sempre dava para ele, eu segurava a mão dele, né? Na hora, eu falei assim, Rafa, não pode bater não é uma opção. Se você eu entendi que você ficou com raiva porque você queria ir no parque agora e a mamãe não pode te levar. Eu posso te levar depois do almoço. Se você quiser, você pode bater numa almofada. Ou você pode bater forte no chão que nem um dinossauro. Ou você pode rugir como um leão. Então eu falo para ele que bater não é uma opção, mas eu dou opções para ele. Então hoje em dia, às vezes ele bate forte com o pé no chão, assim, eu só ouço pá! É melhor do que ele bater em mim, ou bater em qualquer outra pessoa. Porque raiva é energia, né? O sentimento, a raiva ali é energia. E não tem como você... né? A gente tem que dar um jeito da criança canalizar isso de alguma forma. Então, com os recursos que ela tem, né? Como que ele faz? Então, eu tô dando algumas opções. Ó, se você quiser bater na almofada, você fica à vontade, não tem problema nenhum. Se quiser bater forte no chão, você pode. Se quiser rugir, então... E aí, cada um tem que avaliar, porque algumas pessoas veem como o rugido, por exemplo, como algo agressivo. Para mim, não é. Acho que tá tudo bem. Ele tá soltando a frustração dele. Então, a gente avalia dentro, né, dos nossos valores, daquilo que a gente tem, o que para mim é aceitável. E aí eu vou ensinando a criança essas opções que ela tem, tá? E aí, o que acontece com o nosso cérebro numa situação de estresse? Eu vou fazer uma demonstração aqui, mas o videozinho que eu vou compartilhar nos links com vocês vai estar mais bonitinho, tá? Isso aqui a gente consegue ensinar para a criança, né? Eu ensinei meu filho. Isso 4, 5 anos, tá, gente? Não dá para uma criança muito pequenininha, ela não vai ter esse discernimento. 4 anos, para algumas crianças já é possível de ensinar, então tem que avaliar aí a maturidade, o entendimento dessa criança. Então a gente explica para ela que a nossa mãozinha aqui, ó, vou fazer uma explicação para você, isso no momento de calma. O que acontece quando você fica bravo com o seu amiguinho, ou fica bravo com a mamãe, ou fica bravo com a professora, enfim, o que acontece com o seu cérebro? Então aqui está o seu cérebro. E aí, a gente, não sei se dá para vocês verem bem na câmera, a gente fecha o dedo assim, tá? O dedão aqui para dentro. Aqui é o seu cérebro primitivo, que seria a amígdala. E aí a gente fecha. Então aqui está o seu cérebro. Quando você está feliz, né? Quando você está calmo, tranquilo, e você precisa tomar alguma decisão, acontece alguma coisa, você pensa com essa sua parte da frente, que seria o nosso córtex pré-frontal, tá? Então não precisa dar tantos detalhes para a criança. Quando você fica bravo, é como se a tampinha abrisse. E quem responde é esse cérebro aqui, só que ele não consegue pensar direito, ele só consegue reagir. Né? E geralmente quais são as nossas reações, né? Quando a gente está numa situação de estresse? Luta
Então, que é o bater, é o agredir. Fuga, ou eu fujo, o leão fugiu. Não tá vendo a imagem? Parou de compartilhar, gente? Não tá apresentando não. Aqui a minha mão aparece para vocês, é isso que você está falando? Então dá para ver, né? Então abriu lá, né, a tampinha do cérebro. Então quando a gente passa por uma situação de estresse, então a nossa tendência é lutar, que ter uma postura agressiva, ou a gente foge da situação. Então o leão fugiu, me deu um desespero, eu saí correndo. Ou paralisia. Então a minha mãe, uma vez ela foi assaltada na rua com minha tia, e ela parou e ninguém mexia nela, paralisou. Então, cada pessoa, né? Acho que muitos aqui podem ter passado por alguma situação de estresse. Eu já passei numa situação de roubo da minha casa e eu saí correndo, literalmente. A hora que eu vi o que estava acontecendo, eu saí correndo. Isso é pensado? Não. É instinto de sobrevivência. E é até ruim, né? Porque às vezes tem algumas pessoas, elas lutam com o ladrão. E pode, né? A pessoa pode estar armada, enfim, mas ela fez aquilo racionalmente? Não, é instinto de sobrevivência. E aí a gente explica isso para a criança. Então, a hora que a tampinha do seu cérebro abrir, você não está pensando direito. Vamos pensar agora que, né, que você está tranquilo, quais opções você poderia usar quando você estivesse bravo? Então, daí você explica, dá as opções. Você pode tomar uma água, respirar fundo, ensinar a criança a respirar fundo. Então, a gente pode usar o lúdico. Cheira a florzinha, assopra a velhinha. É uma forma da gente ensinar a criança a respirar fundo. Então a gente vai dando mecanismos para ela agir diante das situações. E quando que é o melhor momento para a gente fazer isso? No momento de calma e tranquilidade. Por isso que eu falo para vocês, momento do estresse, que a gente está, né, com a criança ali numa situação de birra, não é hora de fazer palestrinha. A criança não vai te ouvir, você não vai ensinar nada para ela. O cérebro já é capenga, então a gente tem que aproveitar um momento de calma, de tranquilidade, para efetivamente a gente ensinar. Às vezes a gente pode pensar assim, eu vou deixar a criança sair impune dessa? Tá tudo bem? E não é isso. É porque a gente sempre tem que ter em mente. Eu quero descontar a minha raiva na criança, porque a gente fica com raiva. Tem situação que é estressante ali, que a gente vivencia com a criança, a gente fica com raiva. Eu quero descontar a minha energia nela, né, a minha raiva, e mostrar quem é o mais forte e vencer, ou eu quero ensinar alguma coisa sobre isso para ela? Então a gente tem que ter esse discernimento, porque às vezes a gente simplesmente a gente está fazendo igual. A gente não sabe gerenciar as nossas emoções muitas vezes. E pode ver que tem muita gente que a criança está ali estressada, está gritando, está naquele fuzuê, e a pessoa está tendo um comportamento exatamente igual. E aí a gente tem os neurônios espelhos. O que são os neurônios espelhos? Quando a criança aprendeu a andar, a falar, você não ensinou para ela como fala, você falou com ela. Ela viu outras pessoas andando e a partir daí ela aprendeu. Então, isso existe, algo relativamente recente, mas os estudos sobre o cérebro, né, neurociência, tudo isso é recente. Então, é extremamente importante eu ter um comportamento que possa modelar para essa criança, porque eu estou num momento de estresse. Então, muitas vezes eu estou ali numa situação, né, com meu filho, que ele fala, eu tô bravo, e aí nomear sentimentos. Isso é muito importante, porque a gente não sabe. Tudo a gente acha que a gente está com raiva. E nem tudo é raiva. Às vezes a gente está decepcionado, às vezes a gente está frustrado porque a gente tinha uma expectativa com determinada coisa, né, e a criança não atendeu. Então primeiro a gente precisa aprender, e aí a gente vai ter uma aula mais para frente que a gente vai falar sobre essas habilidades socioemocionais, e eu vou disponibilizar para vocês, que é um PDF que é a cara dos sentimentos. Então tem várias carinhas ali falando de diferentes sentimentos. Às vezes eu tô cansada. E ali eu tive uma reação mais explosiva, por quê? Porque eu tô cansada. Não necessariamente que eu tô com raiva, né? E aí a gente aprender a nomear isso pra gente e ensinar a criança é extremamente necessário. Porque ela literalmente, ela tá sentindo, ela não sabe o que é aquilo. Então, eu tô observando que você realmente está bravo. Você não gostou de tal coisa.
Eu estou vendo que você ficou decepcionado com seu amigo por causa disso, disso, disso. Então a gente vai nomeando para a criança e a criança vai aprendendo a falar sobre isso também. Então, e numa situação dessa, que a criança, né, ela tá brava, eu falo assim, eu também estou brava, mas eu estou falando baixo, o meu tom de voz, ele não se elevou. E às vezes eu não tô falando nada, mas eu tô respirando fundo na frente dela. Eu estou modelando uma forma que ela pode ser. Ou falar mesmo, falar assim, olha, eu estou muito brava agora, eu não quero conversar com você sobre isso, eu vou tomar um copo de água. Eu vou lá e tomo um copo de água. Depois a gente conversa. Não é? E quantos adultos, gente, que a gente encontra, que a gente convive e que não consegue fazer isso. São muitos mesmo, né? Que não tem essa capacidade, que não tem esse discernimento. Então é extremamente importante que a gente tenha um olhar sobre isso, que a gente ensine isso para as crianças. Tudo isso vai ter um impacto na vida adulta dela muito grande. Uma pessoa que sabe tomar boas decisões, que consegue parar para pensar, porque muita gente é impulsiva, que toma decisões no calor do momento. É ou não é? E aí depois a pessoa para e fala, nossa, eu não devia ter falado isso, eu não deveria ter feito isso, que é muito pior, né? Porque às vezes já fez e aí não tem mais o que fazer. Então a gente precisa olhar para isso assim como um conteúdo mesmo a ser trabalhado nas nossas escolas. A gente tem que ter essa consciência, tem que desenvolver isso na gente, porque é um exercício na gente, falo por mim. É um caminho que eu precisei trilhar primeiro para depois eu trabalhar com isso. Porque muitas vezes a gente não consegue, então a gente precisa parar e pensar sobre isso, tá? E aí, aqui eu dividi bem resumidamente aí as funções, né, do nosso sistema límbico, que estão ali as nossas emoções, e isso vem de fábrica, gente. A gente nasce com as nossas emoções, porque é instinto de sobrevivência. Então, eu choro porque eu tenho fome, eu choro porque eu tenho frio, né? Então, isso já nasce com a gente. O que a gente desenvolve, né, ao longo da nossa vida é a regulação e a modulação dessas emoções. É isso que a gente consegue modular, é isso que a gente consegue mexer, tá? E aí, quando a gente para falar sobre a birra, né, diante de tudo isso que a gente conversou, que a gente viu aqui, o que a gente tem para falar sobre o que a gente conclui sobre a birra, né? Que a criança ela não consegue racionalizar a situação de frustração, que ela tá com medo, ela tá com raiva, que ela está agindo no seu modo de sobrevivência, que é luta, fuga ou paralisia, que o choro ele é natural, que é uma forma até dela se acalmar, né? Que é a forma de sair tudo isso dentro dela, né? E deixar a criança sozinha e exposta ao estresse com frequência pode impactar a formação do córtex pré-frontal dela. Então a gente tem que ter ali uma ação muito bem direcionada, né, para esses momentos. E aí eu pergunto para vocês, a criança, ela está sendo mal educada? Eu posso falar que ela está sendo mal educada? Não. Ela só não tem recursos suficientes para lidar com as situações, certo? Ela precisa de nós, adultos da relação, para aprender. Então, o nosso papel aqui, ele é fundamental. E até tirar do nosso vocabulário mesmo algumas palavras, algumas formas que a gente se refere à criança, porque a gente entendendo disso tudo aqui, não tem como a gente ficar, a gente falando, seu mal educado, ou, que coisa feia, tudo é feio, é feio. Não, focar no que pode ser feito, focar no que é certo, focar naquilo que a gente quer ensinar para essa criança. Porque às vezes a gente fala tanto no mau comportamento de algumas coisas que a criança faz que não é legal, que a gente foge do nosso foco. A gente dá mais atenção para aquilo que a gente não quer do que aquilo que a gente quer com a criança. Né? Então, a gente tem que ter um olhar muito atento sobre isso. E aí, como que a gente pode ajudar a criança, né, a desenvolver essas capacidades?
Então, ambiente, né, organizado e previsível, então a questão da rotina aqui, e eu acho que até a rotina aqui, ela começa a fazer mais sentido ainda, porque aquela criança que sabe o que esperar do seu dia, né, ela tem uma tranquilidade maior. O toque, o conversar com a criança, cantar. Muitas vezes, quando a gente está numa situação de estresse, assim, que está acontecendo, né, uma birra ali, às vezes a gente toca a criança, a gente não precisa falar nada. Tipo, a mãozinha nas costas dela ali, assim, é uma forma dela perceber, bom, tem alguém aqui comigo. E a gente perguntar, o que eu posso fazer para te ajudar? Você quer um abraço? Você quer vir no meu colo? Porque tem criança que não gosta, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Tem criança que na hora que ela tá irritada, ela quer distância. E a gente respeitar isso também, a gente não pode querer forçar uma barra, mas a gente tá presente. Essa questão do carinho mesmo, isso é importante para o desenvolvimento cerebral, de pegar a criança no colo. Quando eu cheguei na creche, uma coisa que me assustou muito, é assim, ela tá bem, deixa chorar que vai passar. Vai passar mesmo, gente. Mas assim, a que preço que vai passar? Porque é uma criança que ela está ali se desenvolvendo num ambiente de negligência. Se ela está chorando, ela tem um motivo. E ela encontrar ali adultos, né, disponíveis, que estão ali para ajudar ela a superar isso, às vezes a mãe foi embora, né? A criança chora no período de adaptação, eu sei. E eu sei também que a gente não tem colo para todo mundo. Mas a gente tem um olhar assim de um pouquinho para cada, sabe? Um pouquinho para cada mesmo. De estar junto ali, de consolar essa criança. Ah, não dá para pegar no colo, mas eu vou lá, toco ela de vez em quando. Eu tô com um no colo e tô tocando a outra ali. Isso conta, isso faz a diferença. A criança se sente vista pelas pessoas que estão cuidando dela, né? Dar oportunidades, né, para a criança brincar e a gente brincar junto. Porque a gente sabe que o brincar é extremamente importante, né? O brincar é a vida da criança, é a principal atividade dela, gente. É a forma que ela se comunica com a gente. E aí a gente não, muitas vezes a gente não senta ali junto. E tem gente, eu já vi algumas pessoas falarem, eu não sei brincar. Mas não precisa saber. Uma que a gente já brincou na nossa vida, mas não precisa saber, porque quem vai conduzir a brincadeira é a criança. Às vezes você tá ali com ela e fala assim, mas como que a gente pode fazer? Pergunta para ela vai te falar. Mas estar ali presente, estar junto, é uma forma de criar vínculo, conexão, de se aproximar. Então, é importante, todo momento de brincar a gente tem que sentar junto? Não, mas a gente tem que estar em alguns momentos, a gente tem que, né, dar devida importância para isso. Encorajar a curiosidade da criança, então não dar respostas prontas, mas a gente ir perguntando, vai tirando dela. Mas até, até em alguns, e aqui eu falo até em alguns aspectos mais delicados. Às vezes as crianças vêm com algumas perguntas pra gente que não são muito apropriadas da idade, e eu acho que isso acontece muito ali nos contextos, né, de periferia, que às vezes as crianças dormem no mesmo quarto que os pais, ou as próprias músicas, né, gente? Porque a gente tem umas músicas hoje em dia com conteúdo que, assim, eu realmente me preocupo das crianças estarem ouvindo determinadas coisas tão cedo. E aí a criança vem perguntar alguma coisa pra gente e a gente já fica nervoso ali porque a gente não sabe muito como responder. E a gente sai destrambelhado, falando, mas a gente não ouviu que, de fato, a curiosidade dessa criança, né? Então ela fez uma pergunta, mas o que você acha sobre isso? Então, primeiro, você ouve o que ela sabe. E não é que a gente vai deixar essa criança sem resposta, porque também não é o caminho. Mas às vezes a gente não precisa aprofundar em algumas coisas. A mesma coisa, às vezes a gente fala assim que a criança... Tudo é medo, né? A criança acordou um dia à noite lá, vou dar um exemplo de casa, tá? Mas, enfim, a criança acordou à noite, o que foi? Você tá com medo? A criança não sabe nem o que é medo. E a gente fala que ela tá com medo. Daí ela fala, eu tô com medo, é isso mesmo. Então, o que aconteceu? Você acordou? Vamos dormir de novo? Às vezes a gente não precisa falar algumas coisas, não precisa dar ideia para a criança. Então, tem esse discernimento ali de perguntar. Tem um videozinho que é muito engraçado, que é sobre sexualidade. Eu não sei se eu vou ter esse vídeo, mas se eu tiver, eu mando para vocês.
que tem uma menininha fazendo lição na mesa da cozinha, tá fazendo uma atividade lá na mesa da cozinha, e a mãe dela tá cozinhando. E aí ela pergunta para ela, mamãe, o que é virgem? E a mãe da menina fica apavorada ali. E ela começa a dar uma explicação, que não sei o quê, enfim, ela dá uma explicação muito além do que era necessária. Aí a menina pergunta assim, quando ela termina tudo, ela fala assim, e o que é extra? A menina estava lendo o azeite, extra virgem. E a mãe já foi para uma outra conotação. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né, em relação a isso, tá? Adultos pacientes e disponíveis para ensinar. Eu acho que isso é o principal, gente. E isso aqui a gente não conquista necessariamente com certificado. Porque às vezes a gente tem pessoas, né, que nem aqui em Mogi, por exemplo, a gente, para ser auxiliar aqui, não é necessário ter pedagogia. Se tem pedagogia, tem uns pontinhos a mais lá, mas não é um pré-requisito. Então, o ensino médio é suficiente. E eu tenho algumas auxiliares que não têm pedagogia e que elas têm um olhar para a criança que eu olho e falo assim, eu fico admirada. E às vezes eu tenho uma que tem pedagogia e que não tem esse olhar, que não tem essa paciência, que não está disponível para essa criança. Então, assim, é óbvio que um certificado ele é importante, ele é, mas ele não é tudo. Assim, né? Um adulto paciente ele tem que querer estar ali, ele tem que gostar de criança. Infelizmente, na educação, muita gente entra porque tem 2 férias no ano ou porque é uma faculdade mais acessível, enfim, né? Então, algumas pessoas caem de paraquedas ali, infelizmente, e quem perde com isso são as crianças. Então, essa parte dos adultos aqui é a que eu considero principal. Tá certo? Ficou alguma dúvida, gente, sobre o nosso conteúdo de hoje? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu olhar no chat aqui. A Elizabeth falou que o sistema límbico é conhecido como cérebro emocional, isso mesmo. Cérebro reptiliano também, primitivo, então tem alguns apelidos aí. Acho que no chat só tem isso, não? E aí eu queria falar um pouquinho dos conteúdos aqui que eu separei para ampliação dos nossos estudos, tá? Então tem um videozinho do Daniel Siegel, que é uma demonstração do cérebro na palma da mão. Ele tanto pode ser usado para explicar para os pais, pode ser usado numa reunião de pais, como pode ser usado para explicar para as crianças, aí vocês têm que adaptar, tá, gente? Como eu fiz. Até tem gente que fala que dentro do cérebro usa a amígdala como se fosse um leão. E aí fala que o leão sai, né, da jaula quando está nervoso. Então, dá para fazer essas adaptações para trabalhar isso com as crianças. Então, os 2 primeiros vídeos que eu vou compartilhar com vocês, ele é uma demonstração desse o cérebro na palma da mão e também tem no livro, que é o livro que eu vou sugerir para vocês, que é esse daqui. Gente, esse livro aqui, ele é sensacional. Ele é muito prático, porque ele vem com várias estratégias. O meu está todo rabiscado, todo grifado. E aí, no final dele, ele trabalha como se fossem tabelinhas, de uma forma bem simplificada mesmo, as 12 estratégias que ele ensina, e para cada faixa de idade, então de 0 a 3, de 3 a 6, né, que são a idade ali dos pré-escolares, e até para os mais velhos, né, o nosso foco é com os menores, mas aí é o início da vida escolar de 6 a 9, então até 9 a 12 ele trabalha, tá? Então, sempre nas 12 estratégias, e ele dá uns exemplos, ele fala cérebro de cima, do andar de cima, o cérebro do andar de baixo, então ele vai fazendo algumas analogias que tornam esse conteúdo muito fácil de entender. E aí esses 2 videozinhos também dessa explicação que ele dá, né, o cérebro na palma da mão, que eu recomendo para vocês. Aí tem um outro vídeo aqui, né, sobre as funções executivas também, muito bacana, são vídeos curtos, gente, mas assim, que vale muito a pena vocês assistirem. Uma live, essa live ela é mais longa, acho que ela tem quase 1 hora, que é com a Sylvie. A Sylvie, ela é uma neuropsicóloga, eu já fiz curso com ela. Ela é as explicações dela são muito gostosas, então tem alguns exemplos que eu dou que eu aprendi com ela no curso dela, então eu recomendo essa live, né, tá gratuita ali com um conteúdo excepcional.
O vídeo do TED, né? Como traumas da infância afetam a saúde ao longo do vídeo, da vida, que é um vídeo da Nadine, que é uma médica. Eu compartilhei na semana passada, mas como era um conteúdo dessa aula, eu mantive ele aqui e realmente recomendo que vocês assistam, né? Porque a gente convive com muitas situações de maus tratos, enfim, que as crianças passam por coisas tão pesadas que eu acho que é importante a gente ter essa consciência e até trabalhar numa reunião de pais, esse tipo de coisa, tá? Um outro vídeo que eu tirei do começo da vida, neuroplasticidade, o desenvolvimento cerebral. O desenvolvimento cerebral é um site que eu já até compartilhei com vocês, acho que foi no primeiro encontro, e ele vem com vários conteúdos curtos, assim, então para trabalhar numa reunião pedagógica dentro desse tema de desenvolvimento cerebral. E depois 3 videozinhos que explicam, né? Então é 1, 2, 3, é importante assistir na sequência, tá? E aí eu deixo para vocês aqui como sugestão o documentário Começo da Vida 2, já falei dele em outras aulas, mas quem não assistiu realmente recomendo, né, que vocês assistam, ele é complementar a tudo que a gente está falando, e a importância desse contato com a natureza para o desenvolvimento cerebral, do brincar, então tudo isso, gente, potencializa esse desenvolvimento cerebral da criança, né? Então, e não são coisas difíceis, não são coisas caras, a gente ter o conhecimento sobre isso mesmo que vai fazer a diferença do nosso trabalho, de como a gente vai dar recursos para essas crianças, tá? Então, como eu falei, eu deixo a sugestão do Cérebro da Criança, que é esse livro. Tem outros livros dele, mas eu acho que esse aqui, assim, é o pontapé inicial mesmo, a forma que ele trabalha essa explicação do cérebro, nos dá vários insights aí de como trabalhar, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat que eu tô vendo mensagem chegar. Se alguém quiser abrir o microfone e falar alguma coisa. Ó, a Gabi já colocou o formulário de presença no chat. Então, quem não tiver RF, eu ia falar RGF, que é aqui de Mogi, mas quem não tiver o registro funcional, é colocar 0000, tá? Que conteúdo de gratidão. Mostrando coisas de a Andréia acho que já leu esse livro, ele é maravilhoso, né? Eu gosto bastante. Que bom que vocês estão gostando da formação. E aí, gente, eu vou compartilhar com vocês todo esse conteúdo. E eu vou compartilhar o formulário. Para quem não estava na aula anterior, o formulário ele não é obrigatório, que eu vou compartilhar no WhatsApp. Mas quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser falar alguma coisa sobre essa aula de hoje, vocês fiquem à vontade para preencher, daí na próxima aula eu retomo, tá? Esses links aqui que eu compartilhei com vocês, eu vou compartilhar naquele PDF, ficou com uma letrinha bem pequenininha, vocês me perdoem, mas eu queria deixar só em 2 páginas, eu acho que fica mais fácil para vocês, eu acho que não sobrecarrega tanta memória do celular, e aí vocês podem ir apagando à medida que vocês forem salvando no computador de vocês, tá? E tem um e-book que eu vou compartilhar com vocês também, que ele foi escrito, né, pela Urban 95, e é uma riqueza, gente, que esse e-book aqui eu realmente recomendo que vocês parem e estudem ele. Ele parece simples, mas ele tem muitas informações bacanas, que é ideias para parquinhos para crianças de 0 a 3 anos. Eu vou dar uma passada bem rápida aqui, como a gente está dentro do tempo, para vocês olharem. Eu sei que muitos estão no celular, mas assim, vale a pena imprimir, encadernar, deixar na escola, porque ele realmente é muito bom. Então ele trata aqui, né, sobre a importância do brincar, então ele traz alguns conceitos que a gente tem, e tudo voltado para essa faixa de idade, que é uma faixa principal aí da creche, né? Ele faz uma demonstração das sinapses entre os neurônios em cada uma das idades até os 6 anos,
fala, essa página aqui, 13, 14 em diante, ele fala de alguns aspectos do desenvolvimento infantil da criança, o que a gente espera, né, do 0 a 2 meses, 3 a 4 meses, até os 4, 5 anos de idade da criança. Então aqui traz vários insights para a gente, até do que precisa ser trabalhado, tipos de atividade para cada faixa etária, tá? Então, eu realmente recomendo, né? Tem aqui o controle da cabeça, o que a gente pode esperar em cada uma das idades, é como se fosse um gráfico, tá? E aí, eles vêm com sugestões de brinquedos para montar um parquinho de acordo com a idade e de acordo com as coisas que a gente quer desenvolver com as crianças. Então, vem com as ilustrações, então, brinquedos, né, formas de engatinhar, o que ter. E são algumas coisas muito simples de fazer, assim, que não é difícil, até reaproveitando pneu, enfim. É um material, assim, muito bacana mesmo. Eu recomendo que vocês olhem com a equipe de vocês, que vocês tenham ali uma atenção à parte de escalar, que é importante para os bebês. Tá vendo? Dá para fazer com um tronco de árvore, às vezes consegue um pai, alguém da comunidade que pode ajudar nesse sentido. Escorregador, pular, então aquelas pinturas no chão também. Pode equilibrar-se. Nem sempre, quando a gente vai montar um parque, a gente para pensar em cada um desses aspectos que precisam ser desenvolvidos, né? De possibilidades mesmo. A criança engatinhar, a criança pular, se equilibrar. A gente meio que pensa diretamente nos brinquedos ali que as crianças gostam. E aí, quando a gente para e vê um material desse, como que eu tenho, né, uma ação intencional na hora de montar um parque, levando tudo isso em consideração? Então, é um material riquíssimo mesmo. Eu realmente recomendo que vocês estudem com a equipe de vocês, brincadeira com água, de ter essa possibilidade com as crianças. Eu lembro que na minha época, quando eu ia para a escola, na educação infantil, tinha uma torneira no parque que era disponível para gente. E às vezes a gente fala assim, nossa, as crianças vão tomar banho na torneira. Não, às vezes a criança precisa ser ensinada, porque eu lembro que na minha época não acontecia esses acidentes da gente se molhar toda, a gente enchia os baldinhos, fazia lá nossas brincadeiras no tanque de areia e dava tudo certo. Parque sonoro, e muitas vezes isso faz com canos, né, com materiais de doação mesmo, né, da comunidade, utensílios de cozinha. Realmente esse é um material que vale a pena, gente. Passando aqui, a questão de plantas, de ter isso acessível para as crianças também, parte de acessibilidade, enfim. Então, são esses 3 materiais que eu vou compartilhar com vocês, tá? A apresentação de hoje, os materiais para ampliação de estudo e esse e-book sobre os parquinhos, ok? Mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Todo mundo preencheu o formulário de participação. Maria José, essa reunião ela está sendo gravada e eu acredito que a Gabi vai disponibilizar para vocês depois o link, né, Gabi? Porque ela colocou que estava falhando, a internet dela estava tendo oscilações. Isso, a gente coloca lá no grupo depois, tá bom? Então, de Mas repente... a gente criou uma forma de playlist. Fica aula 1, aula 2, aula 3. Então, legal. dá para assistir. Então, daí quem perdeu aí por conta do som, porque eu acho que estava bom para a maioria, né? Se quiser assistir essa aula novamente, tem essa possibilidade. Tudo bem? Se alguém quiser fazer mais alguma colocação antes da gente encerrar. Só vou deixar a minha frase para vocês, então, antes da gente ir para o sábado, né? Então, todas as crianças têm dentro de si o potencial para serem ótimas crianças. É nosso trabalho criar um grande mundo onde esse potencial possa florescer. Então, lembra das nossas plantinhas, né? Que elas precisam ser regadas, precisam de um bom solo e faz parte do nosso papel aí fomentar tudo isso. Tá certo? Eu agradeço a presença de vocês hoje, a participação. Qualquer dúvida que vocês acabem lembrando aí, me mandem lá no formulário. E a próxima aula a gente vai falar sobre o mau comportamento, dia 21, tá bom, gente?
Então, a gente tem uma semaninha de folga e daí na próxima a gente já se encontra de novo. Bom sábado, bom final de semana para vocês e feliz Dia das Mães para quem é mãe. Um bom domingo para vocês aí, que seja bem especial. Obrigada, Camila. Feliz Dia das Mães para você também. Obrigada. Obrigada, Camila. Muito obrigada pelo curso. Muito obrigada, Camila. Feliz Dia das Mães para você também. Obrigada, gente. Beijos. Obrigada, Camila. Beijos. Feliz Dia das Mães para você e para todos. Obrigada. Obrigada a todos. Feliz Dia das Mães. Obrigada, Camila, pela formação. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Tchau, tchau. A todas as mamães da reunião aqui, presente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Camila. Meninas, para todas vocês, feliz Dia das Mães. Até a próxima. Até. Beijo, gente. Tchau, tchau.